É inegável que o segmento de SUVs médios eletrificados é o favorito das marcas chinesas. Ou seja, nenhuma marca que chegou ao Brasil consegue não vender um carro dentro desse segmento, certo? Já a Jetour é uma delas. Ela veio com diversos lançamentos, T1, T2, aqueles SUVs mais quadrados, mas o carro-chefe da marca está aqui, o S06. Tanto pelo porte de um SUV médio, pelo design mais urbano e pelo conjunto híbrido, que é bem eficiente. Hoje eu vou mostrar o carro por completo e também o teste desse carro, afinal, quão rápido ele é por R$200 mil. Vem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes do Jetour S06 para vocês. Lá no lançamento, o Fábio mostrou para vocês um pouco do S06 e eu lembro que muita gente comentou, a gente olha muito para o site aqui no YouTube, sobre o preço, né? Ficou um preço muito interessante, até diante dos já tradicionais BYD Song Plus, GWM Raval H6 Plug-in. Só que ele tem, na minha opinião, um visual até mais legal do que esses outros dois chineses. Ele tem um desenho com mais linhas, mais vincos, o farol Full LED tem um desenho que foge até um pouquinho do tradicional, mas é um farol bonito, a frente também com esse detalhe em preto bem chamativo, que no caso aqui com essa cor, esse cinza mais neutro, ainda ficou bem legal. Quando o carro é preto ele acaba até camuflando bem essa frente, mas ainda é um carro bonito, não é aquele carro chinês exagerado ou que é muito genérico, talvez seja o menos genérico dos chineses. Aqui na lateral já tem o roda de 20 polegadas nessa versão, com uma pinça em verde que talvez muita gente não vá gostar, né? Uma cor muito chamativa, uma pinça de freio. Mas vale lembrar, né? A Porsche usou isso muito tempo para reconhecer os seus híbridos e a Jetour acabou trazendo um pouco para o seu carro. E até na própria linha lateral, apesar de não ter muito vinco, ele foge um pouco do tradicional, tem uma linha de cintura que desce, né? Ela vem até o meio do carro e desce um pouco, sempre procurando essa maçaneta traseira. E aqui atrás, até a janelinha, essa terceira janela, vem abaixando um pouquinho. Ele tenta ser um SUV coupé, mas não é. E curiosamente, ele vem com um vidro tintado já aqui atrás, né? Tanto esse quanto esse já é de série, esse escurecido. Não é em sulfilme, é o vidro em si que ele tem essa pigmentação diferente. Aqui na traseira temos sim um design que até pode lembrar alguns outros carros, né? Tá tão na moda essas lanternas interligadas em LED, só que vem aqui uma peça que acaba vindo um pouquinho para acompanhar a linha do para-choque. Uma lanterna toda em LED, talvez você pode ter visto aí em outras marcas, mas mais uma vez, o chinês ele ainda está adaptando muita coisa de design de um carro para o outro, então ainda tem. Mas mais uma vez, como lá na dianteira, um carro que tem vários detalhezinhos aqui no para-choque, aqui um aerofólio aqui no teto, com brake light, uma câmera. Frente do T1 e T2, que são carros com uma proposta mais fora de estrada e quadradinhos, o S06 tem esse jeitão mais urbano. E já que a gente está, como sempre, aqui atrás, a gente começa a falar um pouquinho de modularidade, um pouquinho de porta-malas. Porta-malas com abertura elétrico, como esperado já nessa faixa de preço, né? Diferente de alguns carros que nem isso trazem e são mais caros. E um porta-malas que ele tem uma boa capacidade. Não vou dizer que é um porta-malas gigantesco, mas é um porta-malas de boa capacidade, não é tão profundo, ele é até um porta-malas relativamente raso. Porque aqui embaixo eu tenho inclusive a bateria 12 volts do carro, né? Bateria normal, um kit de reparo, um carregador. Então, aqui no lugar de você ter um step, você tem uma parte, digamos, do sistema híbrido plug-in e outras coisas guardadas. Então, não é um porta-malas lá muito exemplar, principalmente pelo tamanho do carro, porque a prioridade dele é o banco traseiro. E eu já vou mostrar isso para vocês, como é que é lá dentro do Jetour S06, que eu acho que é até a parte mais legal. Bom, padrão de acabamento de carro chinês a gente não pode falar mais que é algo ruim, porque eles aprenderam muito com o passar dos anos e foram melhorando essa parte nos carros. E fato, aqui no S06 eu tenho o Soft Touch aqui em cima, uma parte do sistema de som, o canal central aqui em cima escrito Jetour, com o LED em volta, é bem destacadão. Mas também destacadão a gente pode falar do acabamento em madeira aqui no painel. Não sei, um pouco duvidoso, né? Muita gente não vai gostar, mas é fácil talvez aí envelopar, tira a peça e envelopa com alguma outra cor, mas dá pra ver que é uma imitação de madeira, não é madeira de verdade. Para variar, uma central multimídia bem grande, né? Uma tela que tem basicamente todos os comandos do carro. Por exemplo, para ligar o farol é por aqui, é misturado, né? Eu tenho alguns comandos que estão por aqui, outros que eu tenho essa parte física aqui embaixo, por exemplo, o ar-condicionado, que é mais fácil de acessar. Curiosamente, um detalhezinho em bronze em volta das saídas de ar aqui, um detalhezinho bem discreto que conversa com esse couro claro.
Os bancos têm o couro escuro, então uma mistura de cores aí que, assim, pelo menos não é uma coisa tão exagerada. Ficou até ok, mas a gente sabe, por exemplo, esse apoio de braço branco aqui com o tempo vai sujar. Já o teto todo em preto, um teto panorâmico, retrovisor fotocrômico. Uma questão que é curiosa é o painel de instrumentos, que ele é uma telinha bem pequena aqui. Então, por exemplo, quando a gente estiver dirigindo, eu vou até falar melhor, mas eu tenho que desviar muito o olhar. Ele não tem um head-up display, eu tenho que desviar muito o olhar para olhar qualquer coisa do carro, velocidade, autonomia, essas coisas. Eu preciso desviar muito o olhar, porque é uma tela pequena, uma posição baixa. Principalmente também porque a posição de dirigir é bem alta. O banco aqui está no mínimo e ainda assim dá para ver que eu estou posicionado bem alto. O volante, esse formato diferente. Os botões aqui não tem um aspecto tão bonito, tão moderno, mas para você controlar algumas coisas de multimídia, do painel, toda a parte de ADAS é bem completa, então também você controla por aqui. Seletor de marcha é na coluna, então economiza esse espaço central. Já que na porta também, o acabamento acompanha da porta do painel em soft touch, preto brilhante, a madeira, que tem uma cor levemente diferente do painel. Sistema de som assinado Sony, botão de vidro, um acabamento em cinza com a costurinha verde. Como eu falei, tem bastante mistura de cores, mas até que ficou aceitável. Realmente, só se, por exemplo, o carro fosse meu, só essa madeira que não ficou tão legal. Talvez enveloparia de alguma cor mais discreta combinando com o resto do carro. Mas é aquela coisa, né? O madeira ainda é muito ligado ao luxo. Quem sabe que na verdade isso já foi. Mas muita gente ainda vai se ligar justamente nisso. Aqui no banco traseiro tem um bom espaço interno, né? Como eu falei, o entre-eixos do S06 é bem legal, bem generoso. Isso reflete justamente aqui, ó. Eu tenho 1,65 m, o banco dianteiro está ajustado para mim, então você põe duas pessoas de 1,80 m com muita folga. O banco traseiro é uma posição bem baixa, né? Aquele banco traseiro alto, então ele fica aqui numa posição bem confortável. Até aqui, ó, você vai apoiar o braço, você vê que a porta é relativamente grande. O acabamento da porta também em couro, só que em cima não é soft touch igual na porta dianteira, mas preto brilhante, a madeira e os LEDs, com o sistema de som assinado da Sony, o acabamento é bom. O banco também é confortável, relativamente confortável aqui de posição e até de espuma. Tem um apoio de braço central, com 2 porta-copos. Você pode pôr 2 adultos aqui com muito conforto, um terceiro vai ok assim pelo espaço de ombro. Digamos que ele não vai ficar desconfortável, mas também não vai ficar o mais confortável. E aqui, 2 saídas de ar-condicionado, uma porta USB do tipo A para recarga de smartphone. O piso é quase plano e está com esse tapete aqui de borracha que facilita muito na hora da limpeza. Então assim, parte de usabilidade do carro é muito boa, o Getúlio se destaca bem, principalmente o entre-eixos, principalmente aqui atrás ele vai muito bem para quem tem família, alguma coisa, está procurando um carro mais espaçoso. Na parte de motorização, ele não tem uma grande diferenciação, por exemplo, dos concorrentes diretos, né? Mas ele tem, por exemplo, comparado com o BYD, a vantagem de ter um motor turbo. O motor 1.5 turbo não é, por exemplo, um motor de alta potência, porque o seu principal trabalho, na verdade, é alimentar a bateria, é ajudar o motor elétrico. Um motor elétrico, sim, é mais potente do que ele. Ele, digamos, é o principal desse conjunto, desse componente todo. É um carro, por enquanto, só de tração dianteira, com a transmissão variável, né? Não é um câmbio DCT, é um câmbio de relações próprias, variável, né? Lógico. Uma boa bateria, uma boa capacidade, uma boa autonomia elétrica, segundo o Emetro. E a grande vantagem, por exemplo, comparado mais uma vez ao BYD, é o fato dele poder ser recarregado em carga rápida, né? O GWM tem, alguns outros tem, mas comparado com o BYD, que é a grande referência, ele tem essa grande vantagem. E também nessa faixa de preço é um dos mais potentes, né? Mais aí de 300 cavalos, 50 kg, um pouco mais de 50 kg de torque. São números muito interessantes, mas que agora a gente vai ver na prática mesmo como ele anda, né? Como ele se dirige, e mais uma vez, o quanto na vida real ele faz de 0 a 100. Vocês apostam abaixo de 8 segundos? Quem sabe? Bom, o Getúlio, como eu falei, é um híbrido plug-in. Então, motor 1.5 turbo lá na frente, um motor elétrico no eixo dianteiro, né? Não é um carro de tração integral. Então, assim, é um carro que tem bons números na teoria, tudo que foi divulgado e tudo mais. E antes, a gente está aqui no Autódromo Mantiqueira Speedway, ainda está em obras, está finalizando, mas é uma pista bem legal que dá para sentir um pouco esse carro. Mas lógico que eu vim de São Paulo com ele para cá,
E o comportamento de estrada dele é bem justamente dos novos híbridos plug-in. Ele acaba priorizando bastante a condução elétrica, tem a parte de condução, ele pode manter a bateria, o motor a combustão pode recarregar a bateria e tudo mais, mas na estrada eu vou dizer que é um carro que mantém velocidade, afinal é um carro que não tem pouca potência. E a própria suspensão, dá pra ver que tem uma calibração sim brasileira, ele não bate tão seco, não é um carro tão molenga como a gente está acostumado com os chineses. E você percebe que realmente tem ali um cuidado na calibração, apesar de ainda ser um carro muito voltado ao conforto, né? Um carro que dobra bastante carroceria, é perceptível que não é exatamente um carro de uma montadora tradicional, por exemplo, que dobra menos carroceria, mas aí é um pouco também de escolha que a montadora faz na hora de ajustar o carro, na hora de calibrar, né? Dessa vez a gente não tem os testes de consumo, porque nossos testes, na verdade, os testes de consumo são feitos em ambiente real, não ambiente de pista. Então a gente não vai conseguir, mas tem os números do Inmetro que são bem interessantes, a própria autonomia elétrica. E pelo que eu rodei com ele na estrada, ele parece ser bem eficiente. Realmente é um carro que tem um bom número de potência e torque, mas também consegue suprir, até porque o motor a combustão ele é menos potente do que o motor elétrico. Já aqui na pista mesmo, o 0 a 100 um pouco melhor do que o declarado pela Jetour, é um carro que acelera muito bem e também retoma muito bem, até os 201 metros, é um carro que tem uma potência interessante pelo preço, né? Por 200 mil reais você leva mais de 300 cavalos, é algo que a gente não conseguiria imaginar até pouco tempo, mas essa é a vantagem da eletrificação. Ó, vou acelerar um pouquinho mais aqui, o carro está em modo EV, eu vou jogar ele aqui no híbrido. A regeneração está forte, ele tem os modos de condução, Sport, Eco, então nisso ele não foge muito do tradicional. A única coisa que, por exemplo, justamente, tô fazendo a curva aqui, dá pra ver, ó, ele rola bem a carroceria, lógico, suspensão e tal, né, a gente sente um pouco mais uma vez. Só a direção eu achei um pouco leve demais, principalmente em velocidades um pouco mais altas, mas os chineses ainda não conseguiram, ainda não acharam uma receita de direção elétrica que realmente fosse algo mais parecido com as marcas tradicionais. Ainda é um pouco artificial, um pouco leve demais. E ó, carroceria dobra. Mas, bom, é um SUV. Ó, agora eu vou afundar o pé, ó. Opa, tinha um passarinho ali. Ó, ele ganha velocidade. Então é um carro de bom desempenho, tem uma boa calibração. Mais uma vez, vale lembrar que a Jetour é do grupo Chery, mas não tem nenhuma ligação com Caoa ou com Jayco Moda. É uma coisa independente, mas dá pra ver que tem um pouco da experiência de calibração para o mercado brasileiro. É um carro gostoso de dirigir, mais uma vez só achei a posição de dirigir um pouco alta demais, o painel é bem baixo, você acaba desviando bastante o olhar, né? Você está com o olhar aqui e o painel está aqui embaixo, então você acaba desviando bastante para olhar a velocidade. Um head-up display resolveria essa questão. E é uma tela até pequenininha, né? Não é uma tela de painel de instrumentos que fica mais fácil de olhar. Você tem que desviar bastante o olhar. E particularmente esse volante, o formato dele, os botões, acho que ficou um pouco simples demais. E o formato também, né? A própria pega, é um volante revestido em couro, mas ele poderia ser um pouco mais macio, né? Tem uma concorrência chinesa muito forte, o próprio Haval mudou isso recentemente na reestilização, que era uma reclamação, justamente o volante. E aqui os botões acabam ficando até um pouquinho confusos, não tem uma indicação. Aqui poderia ser até melhor, né? Uma coisa que no uso vai implicar. Seletor de marcha aqui, né? Bem estilo Mercedes, a própria alavanca lembra muito a alavanca que a Mercedes usava. Então ainda tem muita coisa justamente de marca chinesa, uma coisa muito chinesa, não é uma identidade extremamente própria, além tem alguns detalhes, apesar de o resto do interior manter botões físicos, ter algumas coisas que são mais pensadas, né? Não é uma coisa simplesmente põe na tela e deixa. Tem bastante coisa aqui, algumas funções aqui, mas por exemplo o próprio farol para ligar é aqui. Tem algumas coisas aí, alguns tropeços que eu já comentei, mas para dirigir é um bom carro. Diria aí, comparado com o Haval e com o Song Plus, por exemplo, bem na briga. Ele não fica devendo em nada, em alguns pontos até melhor do que, por exemplo, o Song Plus, parte de suspensão.
Então é um carro de bom desempenho, um precinho competitivo aí diante desses dois concorrentes, que nessa faixa aqui tem até, esse aqui o carro tem uma versão de entrada que é mais barata. Então é um carro bem competitivo de uma marca que está vindo com bastante força. Bom, no fim das contas, Jetour S06 é um carro páreo aí para briga com BYD, Song Plus, GWM, Haval. Sim, ele tem boas credenciais, anda bem, uma motorização turbo que o difere, por exemplo, do BYD, esse estilo com visual um pouco mais cheio de linhas, uma coisa mais moderna, uma coisa um pouquinho mais urbana, e também a própria questão, o pacote de equipamentos e tudo mais. Mas a Jetour, mais uma vez, é mais uma marca nova que chega para o Brasil, então veremos aí com o tempo rede de concessionárias, pós-venda. Eles falam que estão estruturando tudo para justamente ir bem, lembrando que é uma marca do grupo Chery que conhece do Brasil já, apesar de uma ligação ou com a Caoa ou com a Omoda Jayco, ainda é um carro que vale muita atenção, principalmente pelo preço, pelo pacote que oferece, um bom acabamento, um bom espaço interno. Fica a questão, vamos ver como é que vai ser a aceitação do público daqui a um tempo, como é que vai ficar essa questão também de pós-vendas e vendas. Mas por enquanto, vocês viram, é um carro que acelera bem, tem uma boa autonomia, um carro com um conjunto bem legal pelo preço que tem. Mas afinal, vai brigar mesmo com BYD e GWM? Comenta aí embaixo o que vocês acham.